Daniel Alves é o novo jogador do Barcelona e quem vai pagar seus salários é o São Paulo. No vídeo de hoje do canal do Nicola conto bastidores dessa história. Tem ainda informação sobre uma mancada cometida pela diretoria do Corinthians, que vai correr o risco de perder 3 jogadores importantes. E você, na condição de presidente do Atlético Mineiro, venderia o Guilherme Arana por 100 milhões de reais? Falo também sobre o Vasco, apelo gigante do torcedor vascaíno para que Alexandre Matos se torne o executivo de futebol. Conversei com o Matos e trago resposta a respeito do futuro. Bora falar também sobre a minha Portuguesa, mais próxima de se tornar um clube empresa. Tem ainda informações sobre a queda de Leonardo Gaciba do comando da arbitragem no Brasil e Júlio Casares, mais próximo da CBF. Tudo isso a partir de agora. Não sei antes me apresentar, sou o Jorge Nicola, dono desse canal para quase 1.100.000 inscritos. A ideia é deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Não esquece também de deixar like, que ajuda pra caramba. A gente volta um pouquinho mais tarde, nessa sexta, a partir das 7 da noite, com o programa do Nicola ao vivo para responder as perguntas de vocês. Combinado? Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. Tá chegando o fim de semana e você tem todo tipo de aposta e de campeonatos para apostar na 1xBet. Separei alguns jogos desse sábado no Campeonato Brasileiro. Tem Atlético Goianiense e Santos, confronto importante na luta contra o rebaixamento. Vitória do Atlético Goianiense paga R$ 2,35, o empate paga R$ 3,30 e a vitória do Santos, fora de casa, pagando R$ 3,31. Ótimas cotações. Outro jogo importante, América Mineiro e Grêmio. Vitória do América em casa pagando R$ 2,24, empate pagando R$ 3,24 e a vitória do Grêmio pagando R$ 3,42. Se você acertar qualquer um desses resultados, certamente vai se dar muito bem. Só lembrando que usando o cupom Nicola, você ainda tem 100% de bônus no valor do primeiro depósito. Combinado? Vou deixar o link da 1xBet no comentário fixo. Você pega lá e não perde essa oportunidade. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira notícia ruim para o Grêmio. Douglas Costa sentiu mais uma vez uma lesão muscular, está fora da partida contra o América Mineiro e não há um prazo para que ele volte. Diretoria e comissão técnica do Grêmio, preocupada com essa nova contusão, preferiu não estipular um prazo para o retorno do atacante, o jogador mais importante do Grêmio, que ainda precisa de 5 vitórias nos últimos 8 jogos se quiser escapar do rebaixamento. Por falar em vitória, para escapar do rebaixamento, a situação do Sport é ainda mais delicada. É que o clube pernambucano faz só mais 6 jogos daqui até o fim do Campeonato Brasileiro e vai precisar ganhar 5 dos 6 jogos que disputa. Situação extremamente delicada, para não dizer desesperadora. O Sport pega Bahia, São Paulo, Flamengo, Chapecoense e Atlético Paranaense. Você acha que dá? Para mim já foi. Para fechar o giro de notícias, informação que vem da Espanha. Essa a mais triste do vídeo. Agüero, que já foi durante 10 anos atacante do Manchester City e se mudou recentemente para o Barcelona, corre enorme risco de não poder mais jogar futebol. Ele recentemente teve diagnosticado uma arritmia cardíaca. E, ao que parece, essa arritmia é mais grave do que se imagina. De acordo com uma rádio da Espanha chamada Catalunya Rádio, o Agüero não poderá mais jogar futebol e ele deve fazer esse anúncio sobre sua aposentadoria no início da próxima temporada. O Barcelona não confirma, o Agüero fez uma mensagem falando sobre a situação delicada dele e isso deve ser resolvido muito em breve. Torcemos para que o Agüero possa estar o mais rápido possível recuperado, não correndo risco de vida, quem sabe ainda podendo jogar. Bom, já que falei sobre Agüero no Barcelona, quero contar sobre a grande notícia da sexta-feira. Daniel Alves é o novo jogador do Barcelona, o anúncio vai acontecer a qualquer momento. O contrato será assinado até junho de 2023. Ele passa a se tornar jogador do Barça a partir de 1º de janeiro, quando ele pode ser inscrito nas competições. O Xavi aprovou a contratação, era a única coisa que faltava. Se o Xavi, novo técnico do Barça, aprovasse, estava tudo certo e foi assim que ocorreu. Daniel Alves estava livre desde que rescindiu seu contrato com o São Paulo. Um ponto importante, o mais importante dessa contratação, o Barcelona alegou problemas financeiros. Deixou bem claro para o Daniel Alves que não poderia pagar um salário alto. Pelo contrário, a única possibilidade de contratá-lo seria com cifras bem pequenas. Daniel Alves topou e vai jogar praticamente de graça por lá. Ele vai receber uma ajuda de custo para o pagamento das contas mais básicas. E quem vai pagar o salário do Daniel Alves enquanto ele estiver à frente do Barcelona será o São Paulo.
Vale lembrar que quando ele deixa o tricolor, o São Paulo devia a ele 25 milhões de reais, que serão pagos nos próximos 5 anos a partir de janeiro, com parcelas mensais de 416 mil. A curiosidade é que o Dani Alves se dizia São Paulino e não abriu mão de dinheiro para jogar no tricolor. O mesmo não valeu. Pro Barcelona, usa o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito dessa história. Combinado? Bom, bora falar agora sobre a minha Portuguesa, que vai se tornar um clube empresa. Pequenos detalhes burocráticos separam a Portuguesa de anunciar entre dezembro e janeiro a separação do clube do departamento de futebol. O futebol vai ser uma empresa diferente do restante da Associação Portuguesa de Desportos. Lusa que conta com o presidente Antônio Carlos Castanheira à frente de todo esse projeto, mas com a ajuda do Mansur, que foi durante muito tempo um dos funcionários mais importantes do São Paulo. O Mansur está prestando toda a assessoria jurídica e também estrutural para que a Portuguesa consiga alavancar esse projeto, que é o primeiro passo para que ela se torne um clube empresa. A partir do momento em que houver a separação de fato, a Portuguesa vai em busca no mercado nacional e internacional de investidores que queiram assumir o futebol da Portuguesa, essa nova empresa que será constituída 20% da receita por mês gerada por essa empresa do futebol será destinada ao pagamento das dívidas da Lusa. A Lusa vai ter um prazo de 10 anos para fazer toda a quitação. Espero, tomara, torço e acredito que possa ser um novo recomeço para a minha Portuguesa, que nem tem divisão do Campeonato Brasileiro para disputar na próxima temporada. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama. Torcedores do Vasco invadiram o perfil de Alexandre Matos no Instagram. E o motivo é nobre. Os caras querem que o Alexandre Matos seja contratado, aceite uma proposta ou uma eventual proposta para se tornar diretor executivo de futebol Cruz Maltino. O Matos está livre desde que deixou o Atlético Mineiro, se mudou recentemente para os Estados Unidos, está morando em Boston enquanto aguarda o visto para que possa trabalhar num time local. Esse time está se mudando para a segunda divisão do futebol americano e o Alexandre Matos já tem uma conversa avançada para ficar fixo lá. A curiosidade é que a postagem, a última feita pelo Alexandre Matos, nada dizia a respeito ao Vasco ou a qualquer coisa. Ele estava falando sobre um curso que ele está fazendo da FIFA, para falar a verdade, ele posta uma imagem de uma videoconferência que ele participa de um curso, mais um dos cursos que ele está fazendo de preparação, esse curso ministrado pela FIFA. E vários, centenas, dezenas, talvez até milhares de torcedores invadiram essa postagem. Milhares, acho que eu exagerei. Vamos trabalhar com centenas de torcedores invadiram essa postagem. Algumas centenas, vai, porque aí não dá para errar. Algumas centenas de torcedores invadiram a postagem pedindo que ele seja contratado ou que ele aceite uma eventual proposta. Entre os pedidos, vem pro Vasco, vem pro Vascão, enfim. Não variou muito, mas é essa a ideia do torcedor vascaíno. Conversei com o Alexandre Matos sobre essa possibilidade. E aí só antes de contar o que o Matos revelou ou afirmou, só vale lembrar que se houvesse um acordo, não seria a primeira vez que o Alexandre Matos pegaria um time com enormes dificuldades financeiras. Foi assim no América, foi assim no Cruzeiro e foi assim no Palmeiras. Embora Cruzeiro e Palmeiras estivessem na primeira divisão, o Vasco está na segunda, mas com enormes problemas financeiros. Perguntei para o Matos como é que está essa situação, ele disse que não dá para falar absolutamente nada a respeito dessa especulação, até porque esse momento, estou gravando o vídeo às 4h30 da tarde dessa sexta-feira, não houve nenhum contato dos dirigentes vascaínos, então ele não pode falar em cima de hipótese. Se houver o convite, ele vai parar, analisar, estudar os prós e contras para tomar sua decisão. Vasco que não tem nem diretor executivo de futebol e nem treinador. Alexandre Pássaro e Fernando Diniz foram demitidos ao longo dessa semana. Quero falar agora sobre a mancada da diretoria do Corinthians, mais nova mancada. Dessa vez das categorias de base, o responsável é o Carlos Brasil, que é o gerente executivo de futebol da base. O Brasil permitiu que 3 jogadores do time sub-18 fossem convocados e disputassem um torneio pela seleção brasileira no México com um contrato muito perto do fim. Os 3 jogadores são os zagueiros Lucas Beleze e Robert, além do meia Kevin. Não para por aí. O Lucas é o capitão da seleção brasileira, o Robert, assim como o Lucas e o Kevin, é titular, e o Kevin ainda é o camisa 10 dessa seleção brasileira que já estreou nessa quarta-feira, fazendo 4-0 nos Estados Unidos. Um dos gols marcados justamente pelo Kevin. O que acontece? Vai gerar uma enorme exposição para esses meninos, que têm todos os contratos muito perto do fim. Em geral, clubes não podem permitir, não podem liberar seus atletas se não tiverem um contrato mais longo. Vou citar cada um dos casos. O caso mais grave é do Kevin, que é o camisa 10 da seleção brasileira.
O vínculo dele termina em 30 de novembro do ano que vem, ou seja, resta um ano para o fim do contrato. Daqui 6 meses ele já vai estar liberado para assinar um pré-contrato com qualquer clube, deixando assim o Corinthians de graça. O Lucas e o Robert têm contratos até 31 de dezembro do ano que vem. Situação muito parecida, 1 ano e 1 mês do fim do contrato. Eles só precisam esperar mais 7 meses sem a renovação do contrato com o Corinthians para poder assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Antes de mudar de assunto, só contar que o Robert tem sido monitorado por alguns clubes de fora. 3 olheiros de times da Champions League estão no México para acompanhar a competição, entre outras coisas para ver também o desempenho de perto do Robert. Um desses olheiros é da Itália, outro da Espanha e mais um da Inglaterra. Corinthians que abre o olho, não dá para perder jogadores com esse potencial de graça por pura falta de organização interna. Renova o contrato com os caras, depois libera para jogar na seleção brasileira. Essa é uma lei super antiga, é o beabá do futebol. Bom, ainda sobre o Corinthians, uma última informação. O Corinthians cedeu seu estádio, a Neoquímica Arena, para a partida da seleção brasileira contra a Colômbia. Nessa quinta-feira, a vitória por 1-0 do Brasil, jogo que garantiu matematicamente a seleção na Copa do Mundo. Renda de 7 milhões de reais, apesar do público pequeno de 22 mil pessoas. E o Corinthians, por ter cedido o seu estádio, ficou com 1 milhão de reais de receita, um dinheiro bastante bem-vindo, especialmente por conta de todas as dificuldades. Bom, bora falar agora sobre política, sobre economia não, sobre mais política e bastidor. Leonardo Gaciba não é mais o presidente da comissão de arbitragem. Ele foi demitido nessa sexta-feira pela CBF e a alegação foi de que tudo que estava acontecendo, esse caos da arbitragem, justificava a saída dele. A gota d'água foi a atuação do árbitro na partida entre Flamengo e Bahia nessa quinta-feira. O árbitro Vinícius, só pegar o nome dele direitinho, Vinícius Gonçalves, ignorou uma sugestão do VAR para invalidar, para anular um pênalti que ele havia marcado a favor do Flamengo. Ele confirmou esse pênalti e a partir daí o Flamengo encaminhou uma vitória por 3-0. Dirigentes do Bahia ficaram revoltados, ameaçaram nem voltar para o segundo tempo e diante dessa pressão toda a CBF optou por demitir o Leonardo Gaciba. Acho uma decisão para lá de tardia. E nem dá para atribuir ao Leonardo Gaciba toda a responsabilidade, mas alguém precisa pagar o preço por tanta incompetência. Os árbitros brasileiros são muito ruins. O Alício Pena Júnior, que foi um árbitro horroroso nos tempos de árbitro e é o vice-presidente dessa comissão, vai assumir de forma interina essa missão de comandar a comissão de arbitragem até o fim da temporada. Não espero por grandes melhorias não, tá? Enquanto os árbitros não forem profissionais, enquanto não houver uma mudança radical no conceito da arbitragem, acho que a coisa vai continuar muito ruim. E ainda sobre o assunto arbitragem, é legal contar que o presidente Júlio Casares do São Paulo esteve recentemente, ao longo dessa semana, com o presidente da CBF, o presidente interino da Confederação Brasileira de Futebol, o Edinaldo Rodrigues. O Edinaldo e os seus pares estão em São Paulo, vieram por conta do jogo da seleção brasileira nessa quinta-feira, e o Júlio Casares conseguiu marcar alguns encontros com o Edinaldo. Esse não foi o primeiro. Nas últimas semanas existiram alguns encontros, todos eles por conta da insatisfação do São Paulo para com a arbitragem. O Júlio chegou aí ao Rio de Janeiro, na sede da CBF, fez videoconferência, mandou uma série de documentos para fazer inúmeros protestos. A última das reuniões nessa semana em São Paulo se deu por conta do por conta do áudio divulgado pela CBF que tratava sobre o gol anulado do Vitor Bueno, em que os árbitros de vídeo demonstram um total desconhecimento, não da regra, mas do uniforme. Eles confundiram o uniforme dos jogadores do São Paulo com o do Fortaleza, um grande escândalo. O Júlio Casares reclamou. Não sei se dá para atribuir alguma responsabilidade, mas talvez tenha sido mais algumas gotinhas nesse copo que acabou transbordando, resultando na demissão de Leonardo Gaciba. Embora o São Paulo não faça muito alarde sobre todo esse bastidor e essa pressão que tem feito na CBF, é importante contar e registrar que o Júlio Casares tem sido bastante ativo nesse quesito, tá? Bora fechar o vídeo falando sobre Guilherme Arana, que parece de fato estar na mira do Benfica. Só não sei de onde surge tanto dinheiro para o Benfica, que está de olho no João Vitor, zagueiro do Corinthians, que está de olho no Nino, zagueiro do Fluminense, que não descarta a possibilidade de contratar um Titi, zagueiro do Barcelona, esses zagueiros todos para substituir o Lucas Veríssimo. E a outra alternativa agora na busca por um lateral esquerdo. E a especulação, ou a informação do Goal é de que o Benfica está de olho ou disposto a pagar 15 milhões de euros ou 94 milhões de reais ao Atlético Mineiro
para comprar o Guilherme Arana na janela de inverno, ou seja, entre dezembro e janeiro. É legal informar que a multa rescisória do Arana é de 30 milhões de euros, ou seja, o dobro da proposta feita pelo Barça, pelo Benfica. Mas é pouco provável que algum clube pague o valor da multa rescisória. A multa é feita só como garantia. O importante é contar que o Atlético Mineiro contratou o Arana por 5 milhões de euros e agora tem a possibilidade de vendê-lo pelo triplo do preço. Esses 5 milhões de euros foram pagos da seguinte maneira: 3 milhões de euros por um empréstimo, que foi dividido ainda em duas parcelas, 1,5 milhão de euros num primeiro momento, mais 1,5 milhão de euros num segundo momento. E se o Arana, durante o período de empréstimo, completasse o número X de jogos, ele seria obrigado o Atlético seria obrigado a comprá-lo. Foi o que aconteceu, o Atlético está pagando os últimos 2 milhões de euros junto ao Sevilha para ficar com o jogador em definitivo. Arana, que faz temporada espetacular, só 24 anos de idade, 42 jogos, 5 gols e 7 assistências, é com alguma folga o melhor lateral esquerdo em atividade no futebol brasileiro, seria inclusive o meu titular da seleção brasileira e não o Alexandre, embora o Tite pense diferente. Pergunta que eu quero deixar para vocês é: vale a pena vender o Arana por quase 100 milhões de reais? Melhor lateral em atividade no Brasil, campeão olímpico pela seleção, convocado em alguns momentos para a seleção brasileira principal. Vocês pediriam mais? Não venderiam? Usem o espaço para comentários para dizer o que vocês pensam a respeito dessa história. A diretoria do Atlético não se manifestou ainda. Está muito preocupada em terminar a temporada. Qualquer especulação sobre contratação ou venda só será feita ou só será analisada um pouquinho mais pra frente. A gente se encontra um pouco mais tarde a partir das 7 da noite. Não esquece de deixar like e de curtir o vídeo. Deixar like, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Fechado? Abraço, tchau!